Senhor Argino Bedin, o senhor pode me dizer quem é Evandro Bedin? Prefiro ficar calado. Mas isso o senhor não pode ficar calado. Veja bem, o senhor está isento pela ordem do Supremo Tribunal Federal a não responder qualquer pergunta que o incrimine. Estão perguntando se o senhor conhece, ao que me parece, um parente do senhor. Se o senhor ficar calado, o senhor vai estar negando a resposta de uma situação óbvia. Não tem nada que possa incriminá-lo os familiares. em dizer quem é, se o senhor conhece um familiar, me perdoe. Eu conheço Evandro, é filho do meu primo. Filho, Evandro Bedin. Roberta Bedin. Minha filha. Sérgio Bedin. Meu primo. Ari Pedro Bedin. Meu primo. Luciano Bedin. Meu sobrinho. Nilson Bedin. Meu sobrinho. Rafael Bedin. É filho do meu primo. Presidente, todas essas pessoas estão no relatório da ABIN como pessoas que colocaram caminhões para os bloqueios de rodovia, todos eles. E desses aqui, 4 tiveram contas bloqueadas: o senhor Argino Bedin, Rafael Bedin, Roberta Bedin e Sérgio Bedin. Foram bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal as suas contas, porque o Supremo considerou que essa presença e o financiamento e a entrada dos caminhões era uma ilegalidade contra a democracia, com graves consequências para a sociedade brasileira. Veja, nós temos aqui em mãos vários relatórios da ABIN, vários, falando sobre financiamento e sobre esses bloqueios de rodovia. Chegaram a bloquear 450 pontos de rodovia, e isso durou 22 dias. 22 dias, o que mostra onde está a omissão em relação à democracia, na Polícia Rodoviária Federal do senhor Silvinei Vasques. 22 dias de bloqueio com gravíssimas consequências para a sociedade brasileira. Redução de transporte urbano, bloqueio de atendimento de saúde, desabastecimento, inclusive de combustível nos postos da região, desabastecimento de alimentos, com prejuízos econômicos, com prejuízo para a saúde, com prejuízo para o patrimônio, porque a senadora mostrou nos vídeos a quantidade de destruição de patrimônio com incêndios, agressões, armas, coquetel molotov, tudo isso foi feito com os caminhões. A ABIN, inclusive, faz uma afirmação, porque os caminhões aqui entraram 10 de agosto para pressionar o Congresso pelo voto impresso. Os caminhões entraram 7 de setembro de 21, entraram em 7 de setembro de 22 e entraram logo depois das eleições. Até o dia 8 de janeiro tinha caminhões aqui fornecendo barraca, comida. É o financiamento do 8 de janeiro também. A própria ABIN diz assim: o movimento que se estendeu ao longo de novembro e dezembro de 22 e culminou com a invasão da sede dos 3 poderes em 8 de janeiro, apresenta semelhanças com a mobilização realizada entre 6 e 10 de setembro de 2021, que reivindicavam intervenção militar, concessão de maiores poderes ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, e uma das semelhanças foi o deslocamento de comboios de caminhões para a capital federal. A própria ABIN relaciona todas as ações antidemocráticas com a presença dos caminhões com o 8 de janeiro, onde os caminhões lá estavam fornecendo comida, barraca, alimento, recurso, tudo para sustentar o ato golpista de 8 de janeiro. Veja, todas as ações que foram feitas foram em nome da intervenção federal e contra a democracia. Eu pediria para botar o vídeo dos ônibus, eu não sei qual é o número do vídeo, alguém sabe? Por favor. Os ônibus que saíram da terra... Olha só a coisa mais linda, ó. Olha isso. Tá esperando mais, tá chegando mais, tem vindo muito mais. Aí, ó. Mais de 100 caminhões reunidos, todos para Cuiabá. Saí daqui em Sorriso, reuni com o pessoal de Sinop, o pessoal de Lucas do Rio Verde, pagar o pedágio com nota de R$200 em dinheiro, e a velocidade máxima na 163 vai ser 60 km por hora. Ou seja, vamos parar a 163 sem parar lá, assim mesmo. Bora lá, pessoal! Tem caminhão chegando! Aqui, ó. A importância desse vídeo, presidente, são as faixas em todos os vidros. Intervenção federal já. Essa é a reivindicação
desses caminhões que saíram da terra dele, de Sorriso, e se juntaram a outros tantos. Até porque foi dessa região que a grande maioria dos caminhões saíram. Foi de Mato Grosso e da região dele, de Sorriso. Veja, o senhor Argino Bedin deu uma entrevista onde ele não só se diz um apoiador da ditadura militar, 64, porque garantiu a segurança do cidadão, como disse que quem não gostava de ditadura era só quem não queria trabalhar. Me parece que a ditadura fez muito mais do que isso. Quem não gosta de ditadura é quem não gosta de tortura, quem não gosta de violência ao Estado Democrático de Direito, quem não gosta de morte de pessoas que lutavam pela liberdade e que até hoje estão desaparecidas para o choro e a dor das famílias que perderam seus entes queridos. Mas ele disse também, ele foi a expressão nessa entrevista de quem repetia o que as milícias digitais diziam. Era um propagador das milícias digitais. Essa entrevista foi agora em março, depois da eleição, depois de Lula ter assumido. E ele diz, inclusive, dá a Bolsonaro o que ele nunca fez, que foi o Bolsonaro que fez a transposição do Rio São Francisco, o que é uma absoluta inverdade, né, uma mentira deslavada, e fala da Estrada 163, dando a Bolsonaro a grande obra da conclusão. Vejam, de Cuiabá a Santarém são 1.700 quilômetros. De Cuiabá a Santarém são 1.700 quilômetros. Bolsonaro asfaltou apenas entre Progresso e Moraes de Almeida, no Pará, menos de 100 quilômetros. Então é a tentativa permanente de dar ao Bolsonaro o que ele não fez de positivo para o Brasil. E essa foi a entrevista. Apoiando a ditadura, dizendo que apoiava Bolsonaro por causa de todos esses feitos que não foram feitos, né? Foram, de fato, realizações mentirosas, né? Afirmações mentirosas, realizações não feitas. Veja, o senhor Bedin teve contas bloqueadas pelo Supremo numa afirmação do Supremo Tribunal Federal absolutamente densa, em que ele defende o direito de manifestação, o direito de reuniões, o direito de participar das reuniões, o direito de protesto, tudo isso. Mas não pode defender manifestações ilegais, criminosas, que foram feitas por esses caminhoneiros, certamente orientados pelos seus proprietários. O senhor Bedin é sócio proprietário, era de 18 empresas, agora deve ser menos, porque tem algumas que estão desativadas. Eu vi aqui no relatório da ABIN, né? Então, existe um comprometimento absurdo e criminoso dos proprietários desses caminhões. E é isso que nós estamos tentando demonstrar aqui. É muito importante que tenha havido um financiador aqui, representando um conjunto de financiadores dos atos antidemocráticos, porque eles têm que ser absolutamente responsabilizados por tudo que aconteceu de atos golpistas, criminosos, ilegais, que deram como consequência à população consequências gravíssimas e que sustentaram o dia 8 de janeiro. E com a parceria no governo anterior da Polícia Rodoviária Federal. O senhor pode até não responder, senhor Argino Bedin, mas as provas estão aqui. A documentação é farta. Os documentos, os relatórios da Agência Brasileira de Inteligência é farto. Então, o senhor pode até não falar, mas os documentos falam pelo senhor. As suas manifestações, a presença dos seus caminhões, os bloqueios, o financiamento dos atos golpistas, tudo isso aconteceu com a sua participação. Eu poderia perguntar para o senhor quando é que o senhor conheceu o senhor Jair Bolsonaro? Oi? Pois é seu direito de ficar calado. Isso também não lhe incrimina, conhecer um presidente da República. O senhor devia até se sentir valorizado por isso, não fosse o presidente Jair Bolsonaro. E, por fim, dizer o seguinte, presidente, essa expressão toda que está aqui, do senhor Bedin, do clã Bedin, que é uma família que atuava junta na armação golpista desse país, impressionante, que todo mundo atuava no golpe, a família inteira, né, pelo que os nomes que foram lidos aqui. As tentativas de defender a ditadura estão no DNA de quem ajuda um ato golpista. E, além disso, dizer, senhor Argino, que as provas falam pelo senhor
e que o senhor, espero, seja responsabilizado por todos os seus atos e a sua família também, por conta de apoiar aquilo que viola a democracia, que viola as eleições feitas nas urnas e que viola o direito da sociedade brasileira de expressar a maioria no voto. É isso, presidente. Obrigado.